Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos então. Vamos dar início a uma sequência de estudos que tem como tema central indústria, né? O desenvolvimento industrial, o processo, né, de desenvolvimento industrial. Olha que título bacana, ó, a lógica dos espaços industriais no mundo globalizado. Então, você já deve estar entendendo que a gente vai fazer uma trajetória, né? Desde o advento da indústria moderna até hoje, as características atuais, né? Pegando sobre as transformações, né, que transitaram do meio natural ao meio técnico científico, ao meio técnico científico informacional, e a gente vai chegar sobre aquelas etapas, né? A gente vai destacar aquelas etapas importantes do desenvolvimento industrial que recebeu o apelido, o nome, né? A expressão de primeira, segunda, terceira e quarta, né? Revolução industrial, né? A indústria 4.0 atual. Então a gente vai falar sobre isso, falar sobre os modelos de organização produtiva, né? O modelo manchesteriano, o modelo taylorista, fordista, toyotista, e a gente vai posicionar, obviamente, o Brasil, né, dentro desse ambiente, certo? Então vamos lá, vamos devagarzinho, vamos construir o pensamento juntos, tá? Primeiro, quando a gente fala de indústria, a gente precisa revisar alguns conceitos muito simples, muito básicos, tá? Entre eles o conceito de setores, né, econômicos, né, de setores de atividades características da economia moderna. Então nós temos aí, né, o setor primário, o setor secundário, o setor terciário, o setor quaternário, alguns já utilizam, né, alguns autores já utilizam até a expressão setor quinário, né? Então, só para a gente revisar nesse contexto, né, o setor primário faz referência, né, à agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, o extrativismo mineral. O secundário é justamente a transformação, a indústria, né? São os vários tipos e ramos industriais, tá legal? O terciário, né, só para a gente completar aqui, é o comércio, serviços, né, atividades bancárias, tá? Quando a gente fala do setor quaternário, são aqueles setores ligados à alta tecnologia, principalmente impactados, né, pela terceira revolução industrial. Então a gente está falando aí sobre as áreas, né, variadas de pesquisa, né, biotecnologia, informática, comunicação, engenharia, robótica, química fina, setores aeroespaciais, né, setores ligados a essa dinâmica mundial a partir dos anos 70. E o setor quinário, que é uma expressão mais recente, né, talvez, né, muitos de vocês não tenham nem ouvido falar, é justamente aquele setor, né, os autores começam a apontar aqui é esse setor ligado aos serviços, né, sem objetivo de lucro, né, como por exemplo, né, saúde pública, educação, cultura, né, e outras atividades, né, inclusive atividades não governamentais. Bacana? Então, posicionamos aqui a indústria, né, no setor secundário. Então, o setor de transformação. Como assim, Rômulo? A gente transforma matérias-primas, legal, em produtos industrializados, certo? Produtos, né, que foram transformados. Que o objetivo é o mercado, é atender as demandas econômicas, né? Então já começa a perceber isso. O objetivo dessa transformação, dentro, né, de uma visão, né, do sistema capitalista, não é atender as necessidades humanas, mas sim as necessidades no mercado, dentro de uma economia, né, capitalista, uma economia de mercado, certo? Obviamente, a gente vai perceber isso em outro tema, né, quando nós falarmos sobre tipos de indústria, a gente pode, né, assim, o que a gente entende como mercadoria? Mercadoria é tudo aquilo que é comercializável, né, que tem um valor, né, de troca, de comercialização. Então, por exemplo, existem indústrias, né, que são as indústrias pesadas, as indústrias de base, né, que elas transformam matérias-primas brutas em matérias-primas transformadas. Essas matérias-primas transformadas não deixam de ser mercadorias, porque elas serão vendidas para outras indústrias, né? Certo? Então, né, a gente precisa, né, revisando aqui, identificar a indústria, né, no setor secundário, entender que a indústria se refere ao processo de transformação, tá legal? E esse processo de transformação tem como intuito, né, atender às demandas do mercado. Quando a gente fala de transformação, o que a gente precisa pensar? Né? Transformação nada mais é do que trabalho humano mais máquinas, certo? Queria chamar atenção para duas observações. Primeira, né, observação. As máquinas são produzidas pelo próprio trabalho humano, certo? Isso eu quero que você tenha clareza, né, absoluta sobre isso. A segunda, que a própria modernização industrial e a própria lógica, né, de aumentar a produtividade, reduzir o custo produtivo, maximizar o lucro, né,
perpassa também sobre um grande incremento tecnológico, um grande estímulo ao desenvolvimento tecnológico, que tem como objetivo isso, reduzir o custo, aumentar a produtividade, aumentar a produção, ter uma competitividade maior, ainda mais numa realidade, né, de competição planetária, fruto, né, de uma realidade global, né? No processo de globalização, os efeitos, os fenômenos, as características, os processos, eles são globais, né? Sejam positivos ou negativos. E dentro, né, dessa ânsia aí por produtividade, por lucro, certo? Nós temos a crescente introdução de tecnologias e de maquinários no processo produtivo. Por um lado, reduz o custo. Por um lado, aumenta a produtividade. Por um lado, né, aumenta-se a inserção, a competitividade e lucratividade. Por outro, o que você tem? O desemprego, a pobreza, a miséria, a submissão do trabalho, né? A velocidade da máquina, um processo de apropriação da tecnologia, da riqueza, por um pequeno número de pessoas, por um pequeno número de países, por um pequeno número de empresas. Essa é a realidade que nós temos, tá certo? Então, esse esqueminha, né, inicial, básico, é só para a gente poder refletir, né? A gente poder refletir através de alguns pontos simples, de alguns pontos básicos e ao mesmo tempo fazer uma revisão sobre os setores econômicos, certo? Visto isso, vamos avançar um pouquinho aqui. Temos um mapa mental muito bacana, muito legal, que vai nos ajudar, né, a um prosseguimento, né, uma análise um pouco mais diversificada, um pouco mais ampla dentro dessa introdução, tá certo? Beleza. E para isso a gente vai utilizar conhecimentos, né, que vocês adquiriram, né, em vários momentos, né, da vida acadêmica de vocês, né, e ao mesmo tempo, assim, tomar contato com determinados conceitos que às vezes passam despercebidos, né, ao longo das aulas, mas na maioria das vezes são conceitos que talvez vocês saibam o significado, mas não relacionem, né, seu significado, a sua importância à nomenclatura, né, como a gente pode perceber aí na primeira coluna, tá bom? Então vamos lá. Nós já vimos o que significa indústria, né, o que significa, né, essa relação. A Revolução Industrial, esse processo, né, de grande mudança produtiva, na realidade produtiva, iniciada na Inglaterra, daqui a pouco a gente fala um pouquinho nas aulas seguintes o porquê desse pioneirismo inglês, né? Mas no final do século XVIII, a Inglaterra reuniu todas as condições necessárias ao advento, né, do processo que passou a ser chamado de Revolução Industrial, uma grande revolução na forma de produzir, né? Com a introdução crescente de maquinários, né, máquinas movidas através de energia artificial, uma grande visão do trabalho, né, uma nova realidade. O homem, a sociedade humana, então, a realidade, né, da sociedade mundial passa de uma lógica, né, de um ambiente natural, né, de um meio natural, onde os fenômenos naturais, onde a dependência, né, dos fenômenos naturais era muito forte, não é isso? Certo? Para uma lógica do meio técnico, certinho? Para a questão do meio técnico, onde você tem técnicas que são criadas, são desenvolvidas, são modificadas, né, são modernizadas para atender às demandas industriais, com a introdução de máquinas, com a introdução, né, de melhorias nos transportes, certo? Com isso, o homem aumenta em muito, né? Aumenta em muito o seu domínio sobre a natureza. E, ao mesmo tempo, a exigência, né, do seu domínio sobre o meio, né? O meio natural. É importante perceber isso, né? A partir da Revolução Industrial, a necessidade de matérias-primas abundantes, diversificadas, torna-se cada vez mais imperativas. A necessidade de modernização do campo, a mecanização do campo, não são transformações aleatórias, não são transformações isoladas daquilo que estava acontecendo nas cidades, né? E a própria capitalização do campo, a própria modernização do campo vai atender às demandas da cidade não somente com uma produção mais eficiente de matérias-primas, mais rápida, né? Mais diversificada, mas também vai atender com a própria pobreza gerada, que vai culminar com levas de trabalhadores que se deslocam, vai intensificar esse processo iniciado já com os cercamentos dos campos, né? Com a expulsão dos trabalhadores, dos camponeses, que vão se direcionar para as cidades, né? Num êxodo rural muito intenso, a partir da expulsão do campo e da atratividade da cidade. Lembrem-se, né, que a cidade, a atividade industrial vai ser a primeira atividade na cidade a ofertar emprego em massa.
Então, a modernização do campo mais a atratividade da cidade leva, né, a essa intensificação do processo de urbanização, tá certo? Com isso, né, voltando para a questão ambiental, o que a gente vai perceber? Que à medida que mais tecnologias, né, são aplicadas, melhores, né, organizações produtivas, propostas, né, meios organizacionais, à medida que essa capacidade, né, de produção aumenta, a produtividade aumenta, exige-se cada vez mais matérias-primas. E com isso, o que a gente pode perceber? Exigindo matéria-prima, a gente está exigindo, né, vegetação. Então nós temos desmatamentos, retirada de cobertura natural. Nós temos, né, um processo de esgotamento do solo, de utilização excessiva do solo. Nós temos um processo de contaminação dos recursos hídricos, uma grande exigência hídrica. Né? Nós temos uma grande emissão de gases poluentes para a atmosfera. Nós temos, né, mudanças significativas que vão culminar no prejuízo, na perda, né, de biodiversidade, prejuízos seríssimos, né, para os biomas, para a fauna, para a flora, né, de várias partes do globo. À medida que há um processo de expansão geográfica, os transportes tornam-se cada vez mais imperativos e, consequentemente, né, integrando mais regiões a essa lógica, exaurindo ainda mais a natureza, ou seja, é um modelo insustentável. Nós temos, né, maior retirada de elementos da natureza do que a própria natureza é capaz de se recuperar. Uma produção de lixo como resultado dessa sociedade de consumo exacerbado faz com que o planeta receba uma quantidade de dejetos que ele não consegue absorver. Então nós temos um decréscimo tanto, né, na retirada como no descarte. Isso coloca em risco a própria sobrevivência humana. Daí a importância dos debates, daí a importância das políticas públicas, da orientação ambiental, da lógica da sustentabilidade que busca, né, integrar interesses econômicos, sociais e ambientais de forma a garantir para gerações futuras condições, né, de sobrevivência, deixar solo, garantir água, garantir atmosfera, garantir florestas, garantir biodiversidade para gerações futuras. Temos um modelo extremamente insustentável desde o advento da Revolução Industrial, né? Ou que vai sendo intensificado a partir da Revolução Industrial, chegando a determinado momento no século XX, tornando-se extremamente deficitário. E esse déficit é cada vez maior, em termos, né, de exaurir os recursos da natureza, a questão da pegada ecológica das marcas, das necessidades dos recursos naturais é cada vez mais gritante. A gente precisa, né, entender esses aspectos. As mudanças, né, no espaço geográfico. Né? Espaço geográfico sendo entendido como aquela porção da superfície terrestre na qual o homem, né, transforma, vive, modifica, altera para atender às suas necessidades, né, ao longo do tempo. Infelizmente, essas necessidades, né, principalmente a partir do advento do capitalismo, são necessidades, né, extremamente pautadas na lógica econômica, tá bom? Essa tecnologia, essa técnica, né, ela vai servir para o favorecimento de um pequeno número, né, de indivíduos, de pessoas, de países, né? Então, o resultado, né, é uma realidade extremamente discrepante, desigual, né? Então, países que se desenvolveram, né, industrialmente, mais tarde passaram a ser chamados de países ricos, né? Países que vão dominar a técnica, que vão dominar a produção, vão dominar os capitais, a tecnologia, e ao mesmo tempo serão as sedes das principais empresas que no segundo momento, né, depois de dominarem grandes extensões regionais, criando grandes oligopólios, né? Após a Segunda Guerra Mundial, algumas dessas empresas, inicialmente estadunidenses, depois algumas europeias e outras asiáticas, né, progressivamente, passaram a ser chamadas de empresas transnacionais. E hoje são as grandes protagonistas do cenário global, são aquelas que, né, dominam, que influenciam em termos políticos, econômicos. Então a gente precisa entender essa interação, tá? Legal, a gente precisa entender essa interação. Tudo isso vai ser debatido, tudo isso vai ser estudado, tudo isso vai ser, né, bem desmiuçado ao longo das outras aulas, tá certo? Quando a gente fala das sociedades, eu coloquei aqui para vocês alguns aspectos para a gente começar a refletir, tá? Formação de novas classes sociais. A Revolução Industrial vai deixar claro. De um lado, nós vamos ter os donos dos meios de produção,
um pequeno número de indivíduos, né? Detentores de terras, de maquinários, de matérias-primas, de fábricas, né? Grandes latifundiários, beleza? E de outro lado, a grande massa detentora da força de trabalho. Nessa relação, né? Onde você tem a compra por parte dos donos dos meios de produção da força de trabalho por parte da classe trabalhadora, né? E nós temos aí a organização da luta de classes, né, do capitalismo, certo? Proletariado, capitalistas, né? Onde os capitalistas querem, né, a maximização dos seus lucros a partir da exploração da mais-valia, principalmente, e a grande massa de trabalhadores quer reduzir, né, essa exploração, buscando melhores condições de vida. Então, nós temos uma luta, né, importantíssima, né, que vai ganhando conotações, vai ganhando corpo, vai ganhando feições, vai ganhando complexidades diferentes ao longo do tempo, tá bom? Então, é isso aí que você estuda, né, em aulas de história, em aulas de sociologia, em aulas de filosofia, ao longo de vários momentos, né? O fortalecimento do capitalismo, certo? A Revolução Industrial, ela não cria o capitalismo, certo? O capitalismo que tem seu nascedor ali na Inglaterra, no século XVI, a partir, né, da expropriação do trabalhador direto dos meios de produção, isso começa ali no campo, com os cercamentos, né, de terras, os famosos enclausures. Legal? Mas é com a Revolução Industrial que o capitalismo se consolida. E à medida que esse modelo, né, avança, né, em relação da Inglaterra, ou seja, a partir do momento que esse modelo da Revolução Industrial avança para outros territórios, inicialmente para outras porções da Europa, como França, Bélgica, né, na segunda metade do século XX, avançando para a Itália, avançando para aquilo, né, aquele território que vai ser chamado de Alemanha, né, nas últimas décadas. Temos um processo de unificação da Itália, né, e da Alemanha no início dos anos 70, tá bom? Mas levando, né, usando essa nomenclatura para ficar mais fácil, né, o posicionamento geográfico, depois nós temos, né, o avanço, né, o extrapolamento para fora da Europa, Estados Unidos, Japão, certo? À medida que essa lógica da Revolução Industrial avança, ela vai também levar consigo o modelo capitalista. E à medida que o modelo de industrialização se consolida, vai consolidar também o sistema capitalista, tá bom? Então isso é importantíssimo. A Revolução Industrial vai consolidar e expandir geograficamente o sistema capitalista, certo? Intensa urbanização, né? Entendendo que a urbanização é o crescimento da população que mora, né, em áreas consideradas urbanas em detrimento das áreas consideradas rurais. E esse crescimento se dá através de uma migração campo-cidade, o êxodo rural, né? Então, além da atratividade da cidade, com investimentos de capitais, com oferta de emprego nas indústrias, né, no primeiro momento, centradas, né, nas áreas de cidade, nas áreas centrais, porque é ali que você tinha mão de obra, você tinha mercado consumidor, você tinha, né, capitais, você tinha infraestrutura de transporte, você tinha, né, tecnologias dispostas, legal? Obviamente que hoje não é mais assim que funciona, né? Nós temos uma grande dispersão da indústria pelo mundo, uma interiorização industrial, uma desconstrução industrial, mas isso é um assunto para um outro momento. As primeiras indústrias, elas vão se localizar nas grandes cidades, né? Elas vão se localizar nas grandes cidades e, consequentemente, levando, né, esse processo de metropolização, tá certo? Obviamente que o processo de urbanização ele é muito desigual no tempo e no espaço, né? É impossível você analisar país por país, né? Geralmente a gente analisa em grandes grupos, né? Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, puxa uma sardinha para o Brasil, né? Estudando, né, o processo de urbanização brasileira em particular, né? Tendo uma atenção maior a nossa história, mas quando a gente fala de um país desenvolvido, foi um processo, né, de urbanização mais lento, mais gradual, né, com certo planejamento, minimizando os problemas urbanos. Não quer dizer que não tenham problemas urbanos, mas quando a gente compara ao mundo subdesenvolvido, o que a gente percebe? Um processo de urbanização extremamente acelerado e caótico, né? Onde as problemáticas urbanas, sejam problemáticas socioambientais ou socio-urbanas, são extremamente graves, né? Quando a gente fala de problemáticas socioeconômicas, né, só para exemplificar, a gente está falando sobre a questão do emprego, a questão da moradia, a questão do transporte, né, a questão da violência, tá? A segregação, né, o preconceito, certo? Quando a gente fala, né, de problemas socioambientais, a gente está falando da poluição sonora, visual, a questão do lixo, as enchentes, os movimentos de massa, né, os deslizamentos, né, os escorregamentos de terra. A gente está falando, né,
das ilhas de calor, da inversão térmica, da chuva ácida, tá bom? Que trazem, né, consequências aí variadas, com intensidades diferentes. Legal? Então, urbanização, num processo, você vai caracterizar como bom ou como ruim, né? Existem características específicas. Processos, né, com maior planejamento tendem a levar a problemas menos intensos e melhor qualidade de vida. Então as políticas públicas são fundamentais. Se a gente analisar a realidade brasileira, a gente vai perceber que as políticas públicas extremamente negligentes foram, assim, né, imperativas para a grande problemática que nós vivemos hoje, né, no Brasil, que é uma construção ao longo do tempo, né? Legal? Quando a gente fala sobre a divisão social do trabalho, né, a gente precisa entender que esse conceito é relacionado à maneira pela qual as tarefas são organizadas e divididas no ambiente de trabalho, numa fábrica, né, numa indústria. O objetivo é você, né, dividir cada trabalhador executando uma tarefa para dinamizar o processo, né, dentro de uma forma geral, objetivando sempre uma produção mais rápida e mais eficiente, que significa você produzir mais em menos tempo com menor custo. Essa é a grande lógica, né? Então você tem a especialização da força de trabalho, né? Tarefas repetitivas, né? Relações de trabalho muito frágeis, tá certo? Então nós temos essa relação sobre a divisão internacional, a divisão, né, social do trabalho, tá legal? Certo? Então nós temos ali o objetivo de aumentar a produtividade, nós temos com a divisão social do trabalho uma distinção muito clara, né, entre o trabalho físico e o trabalho intelectual. A grande massa de trabalhadores vai executar. A questão do domínio do conhecimento fica a cargo de gerentes e patrões, né? E as distinções entre as classes sociais, certo? São aspectos diretamente ligados, né, à divisão social do trabalho. Quando nós falarmos, por exemplo, sobre, né, modelo manchesteriano, quando nós falarmos sobre taylorismo, toyotismo, a gente vai falar muito, né, sobre a questão da divisão social do trabalho, né, e como essa divisão social do trabalho atende às necessidades, às demandas, né, do sistema capitalista, tá bom? O processo de alienação do trabalho, né? O trabalhador passa a ser um desconhecedor das etapas produtivas. É também, obviamente, o mecanismo que favorece, né, a dominação, né, social. Eu só queria chamar a atenção, né, para não confundir divisão social do trabalho como divisão internacional do trabalho, a famosa DIT, né? É importante isso. Então, quando a gente fala sobre divisão social do trabalho, é justamente o que a gente analisou agora, tá certo? Espero que essa introdução, né, tenha feito sentido para você, tenha organizado um pouquinho, tenha clareado, né, o pensamento, tenha permitido, né, digamos assim, a abertura de uma porta importante para outros temas, né, para a continuidade dessa realidade que a gente vai estar estudando sobre indústria, né, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês aí. Aqui, grande abraço, tá? Até a próxima.